Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? O assunto de hoje é: faça ele enxergar que é dependência química e precisa parar o uso. Então, pessoal, eu quero falar que a importância do seu filho, do seu marido, entender que ele é um dependente químico e que ele precisa parar o uso e o abuso de substância. Mas pense assim, ó, não é qualquer momento, para tudo tem um momento certo, para tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento para que ele admita que ele é um dependente químico, que ele é um doente, porque a questão é o seguinte: não adianta ele só admitir da boca para fora. Não adianta você admitir que ele é. Não. Também tem um momento correto disso acontecer. Que ele admita, que ele se entregue. Olha, eu sou um dependente químico por esse e esse motivo. E eu preciso me tratar, preciso melhorar a minha vida. Então, para você conseguir que ele pare de usar, primeiramente você deve aprender a salvar da dependência química quem você ama. Com uma boa estratégia, com diálogo, sem brigas e sem xingamentos. E também com muita paciência. Porque salvar da dependência química quem você ama não é uma tarefa fácil. Porque a dependência química é uma doença bem trabalhosa de se tratar. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa curta, é um caminho longo que deve ser percorrido. Por isso que eu sempre falo que se deve ter bastante paciência no sentido com o dependente químico, com você, porque você pode acabar errando em alguns pontos em que você não precisa mais errar. Como eu já falei em diversos vídeos, diversas lives, que tem os erros que não devemos cometer, que não precisamos cometer. Então, a questão é o seguinte: devemos enxergar, fazer ele enxergar que ele é um dependente químico? Sim, mas no momento correto. Não adianta você querer ele chegar em casa durante a noite sob efeito da substância, ou querendo sob abstinência, querendo que você dê mais dinheiro para ele e você querer enfiar na cabeça dele que ele está doente, que ele é um dependente químico, que ele precisa de um tratamento, que ele precisa de ajuda, porque não vai funcionar. Não é assim que funciona. Somente funciona quando ele está não está sob efeito, quando ele está de cara limpa, quando ele está sóbrio, quando ele está de cara limpa. Aí as coisas começam a funcionar, começam a perceber, ele começa a entender talvez que ele não é, que ele está doente. Mas isso não é tão simples de explicar, não é uma tarefa fácil. Talvez você tenha que levá-lo num psiquiatra, num psicólogo, fazer uma terapia. Você precisa de ajuda, talvez leve num grupo de apoio, porque lá tem pessoas iguais a ele, com a mesma problemática. Porque talvez você falando: ah, meu filho, mas você é doente, você está doente, você é um dependente químico, ele não vai aceitar. Porque para ele, ele usa controladamente, ele para quando ele quer, que as coisas não são assim como você está falando. Porque o dependente químico, quando está na ativa, o mais comum é ele não aceitar o que a própria família está falando para ele. Porque ele não aceita opiniões da família. Até porque ele acha que a família está contra ele. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a família acaba dando sermão nele, acaba brigando com ele, acaba xingando ele. São comportamentos que a família não deve ter, mas acaba acontecendo no calor do momento, por algum certo motivo. Talvez o motivo seja ele vendeu uma roupa que você deu,
ou ele furtou alguma coisa dentro de casa, ou ele te desrespeitou, enfim, motivos acaba sempre tendo. E aí, no calor do momento, você mãe, você esposa, acaba brigando com ele, porque ele chega tarde e não dá satisfação, porque ele só quer vida boa, não quer trabalhar, porque ele não paga as contas de casa. Enfim, temos diversos fatores que fazem com que o dependente químico não enxergue que ele está doente, que ele é um dependente químico, na verdade. Ele acredita que ele é só um usuário, que ele consegue se controlar. E na verdade, chega um certo ponto que quando o dependente químico ele começa o uso e abuso, porque quando ele está no início da fase de experimentar a substância, ali logo no início, ele consegue usar controladamente, porque daí ele usa uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, mas chega um ponto que ele começa a usar uma vez por semana, 2 vezes por semana, aí ele começa a usar segunda, quarta e sexta, aí ele começa a usar todos os dias, e aí ele desencadeia a dependência química. E aí ele começa o uso e o abuso das substâncias. E ele nem percebe que ele está sendo escravizado por uma coisinha que cabe na palma da mão. Ele não percebe isso. Ele não percebe isso. E ele jamais vai aceitar que você, mãe, você, pai, chegue para ele e diga: meu filho, o que está acontecendo? Você está com problemas? Você está dominado pela substância? O que está acontecendo? Ele sempre vai negar, vai dizer que não está acontecendo nada, que o que ele faz é normal, e na verdade não é normal. Então eu quero falar que muitas mães me contam que seus filhos não admitem ser um dependente químico por certos fatores. Eles não acreditam, como eu falei, eles acreditam que usam controladamente. Outro motivo é que eles nem imaginam que dependência química é uma doença. E isso eu também não imaginava. Eu jamais imaginava que a partir do estado em que eu me encontrava, que eu estava doente, que eu estava dominado por algo que cabia na palma da minha mão. E eu estava dominado, porque eu queria usar todo dia. Então, quando eu passava mais de 24 horas sem o uso, eu já ficava ruim. Eu já sentia sintomas de crise de abstinência. Então, com certeza, eu estava dominado, mas eu não acreditava que eu era um doente, porque eu nem sabia que existia doença da dependência química. E isso existia e continua existindo. Então, outro motivo é eles não aceitarem a condição que eles mesmos se meteram. E eu jamais aceitaria isso. Porque como é que eu ia aceitar uma condição que eu procurei, mas eu não conseguia aceitar? Para mim eu estava normal. Normal era usar a substância toda noite, usar, ficar naquela rotina, naquele círculo vicioso. Uso e abuso. Não trabalhar, pedir dinheiro, pedir cigarro, viver nas custas dos outros. Isso sim eu achava normal. E na verdade não era normal. Normal é você ter uma rotina, você trabalhar, você estudar. Isso sim é comum. Isso sim faz parte das pessoas que não usam. Mas o dependente químico, ele não aceita por esses motivos, porque ele acha que usa controladamente, porque ele acha que para quando quer, porque ele acha que dependência química não é uma doença, e na verdade é uma doença e bem grave. Só que por falta de conhecimento dos pais, da esposa, eles não sabem dizer isso pro dependente químico. Eles só sabem relatar que tem um problema dentro de casa, dentro da casa deles, mas eles não sabem
o que está acontecendo de verdade, até eles procurarem uma ajuda especializada. E qual é essa ajuda especializada? Pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo, pode ser um grupo de apoio, como Amor Exigente, NA. NA já é mais focado pro NA, e a é mais focado para o dependente químico, mas o Amor Exigente, o Naranon, esses sim são mais focados para o dependente químico e para a família. Tem a parte dos dois juntos e depois separa os grupos para que haja conhecimento para tanto para o dependente químico quanto para a família. Então, para você aprender a salvar da dependência química quem você ama, você precisa seguir um passo a passo e deve se informar sobre a doença, colocar regras e limites, buscar o diálogo e restabelecer a confiança dele em você. Uma coisa que eu sempre vou falar é: o dependente químico ele passa a não confiar mais na família, porque a família acaba dando broncas nele, a família acaba negando dinheiro, cigarro, bebidas, enfim, porque a família quer o bem desse dependente químico. A família quer só que ele mude de vida, que ele pare com essa escravidão. E aí, por esse comportamento da família querer o bem dele, ele acha que a família está contra ele. Então ele acha que a família está contra ele e ele acaba não confiando mais na própria família, que na verdade são os únicos que vão estar lá na fase boa e na fase ruim, na hora boa e na hora ruim, principalmente na hora ruim, porque na hora ruim não tem amigo de ativa que vai estar lá junto com você, não vai ter ninguém talvez que pague sua dívida, não vai ter ninguém que vai te levar para um tratamento, porque quando eu precisei, quem me ajudou foi meu pai e minha mãe, não foi mais ninguém. Eu não era casado, eu era solteiro na época, ninguém me ajudou, pelo contrário, quem me ajudou foi meu pai, minha mãe e a minha irmã, os únicos que me estenderam a mão. O resto continuaram usando as substâncias deles e tocaram a vida deles, como eles devem estar tocando até hoje, porque hoje eu não tenho mais contato com eles, porque eu não me coloco em situações de risco. Eu não sei se eles continuam no uso e no abuso, mas eu também não vou procurar, porque eu não posso me colocar em risco. E se eu vou procurar um amigo de ativa e ele está usando, está com a substância na mão, e aí, será que eu vou ter capacidade de dizer um não naquele momento com a substância ali na minha frente? Então eu não vou procurar. Mas tudo bem. Tem muitas mães, esposas, que ainda me perguntam se é importante que o dependente enxergue que está doente, que sozinho não consegue, e sempre respondo para elas. Uma coisa que eu sempre respondo para elas quando elas me perguntam: é muito importante que seu filho admita para ele mesmo que ele é um dependente químico, que sozinho ele não vai conseguir virar esse jogo, pois só assim ele vai aceitar a sua ajuda vai aceitar a sua ajuda para a busca de um tratamento. Claro que essa admissão ele tem que partir primeiro da sua parte, dizendo com conhecimento. Você tem que ter o conhecimento para mostrar para ele que, meu filho, eu andei pesquisando e o que está acontecendo contigo é um caso de uma doença grave, talvez sozinho tu não consiga. Vamos sentar aqui, vou te mostrar como é que é, o que pode estar acontecendo contigo. Será que tu se encaixa nesse perfil? O que tu acha? Vamos procurar uma ajuda? E já mostrar, já tá com a estratégia formada. Porque é somente assim que você vai conseguir. Quando você conseguir formar a sua estratégia, aí sim você vai conseguir levá-lo a um tratamento, fazer com que ele aceite a sua ajuda, porque é somente influenciando ele todos os dias um pouquinho que você vai conseguir influenciá-lo a uma nova maneira de viver.
Não é assim, no estalar de dedos, que as coisas acontecem. Não, não é assim. Até porque eu falo por mim. Eu sou um exemplo que as coisas não acontecem assim de uma hora para outra. Comigo demorou alguns anos. Eu demorei, eu fui me endividando, eu fui criando desavenças na rua e chegou um ponto que mesmo assim eu não me via fora desse mundo. Eu não sei para onde eu ia correr, mas eu não me via fora desse mundo. Até que chegou o momento em que os meus pais começaram a correr atrás de informações sobre a doença, sobre o que estava acontecendo. E aí eles me levaram a uma instituição de tratamento. Lá eu aprendi um pouco sobre o que estava acontecendo comigo. Eu não fiquei nessa instituição de tratamento, eu não concluí o meu tratamento na primeira vez, mas eu já tive uma noção do que estava acontecendo. E a partir desse momento, eu não consegui mais ter a consciência tranquila para voltar ao uso e o abuso de substância, porque eu aprendi que as coisas são bem diferentes de como eu achava que era. Por quê? Eu sou um doente. A minha doença tá ali. Tá aqui, paradinha, quietinha. Por que ela tá paradinha e quietinha? Porque eu faço o trabalho, a oração e a disciplina. Eu me cuido, eu não me coloco em situações de risco. Eu faço o que tem que fazer. Eu faço o arroz com feijão para me manter limpo. E isso que tem que ser feito. É assim que eu consigo estagnar a dependência química da minha vida. E por isso que eu me mantenho limpo há longos anos, que são hoje, já fazem 12 anos que eu estou limpo, eu estou firme e forte na minha caminhada, sem recair, de cabeça erguida, dando orgulho para os meus pais, dando orgulho para minha família. É somente assim. Mas tem que ter força de vontade? Tem que admitir a derrota total para uma coisa que cabe na palma da mão? Tem. É fácil? Não. Não foi fácil. Então não pense que seu filho está querendo desistir do tratamento. É comum, mas não caia nessa cilada. Talvez seja uma manipulação dele. Como eu manipulei meus pais 2 vezes até eu ser internado a terceira vez. E na terceira vez eu botei na cabeça que não tinha mais espaço para eu manipular ninguém, não tinha mais chance de dar certo qualquer plano que eu pensasse em botar em ação. Então o que eu fiz? Eu caí nessa instituição de tratamento e pensei, agora é minha única chance. Tem que dar certo. Tem que dar certo. E aí eu me rendi ao tratamento. E a partir do momento em que eu me rendi ao tratamento, as coisas começaram a fluir. Eu comecei a entender que eu era um doente, que eu não ia ter mais uma vida normal, vamos dizer assim. O que seria uma vida normal? Eu não ia mais poder sair na noite, beber. Eu ia ter limitações na minha vida, mas eu poderia ser muito feliz vivendo de cara limpa, vivendo sóbrio, vivendo o só por hoje. Mas com certeza eu tive que admitir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que somente admitir que seu filho, seu marido é um dependente químico, ou ele admitir da boca para fora, não vai resolver a situação de imediato. Porque quando você está no processo de influenciar seu familiar, que existe uma nova vida, que existe um tratamento, que a vida é muito melhor sem o uso e o abuso de substâncias, nesse momento
não é importante que ele admita que está doente ou que é um dependente químico. Por quê? Porque ele não sabe, porque ele não quer, porque ele está revoltado, porque você está oferecendo algo que ele nem quer. Porque o que ele quer? Ele quer continuar no uso e no abuso, que você sustente ele, que ele consiga manter o vício. Então não é importante que ele admita, porque ele vai falar isso só da boca para fora. O que é? Mas quando seu filho, seu marido, já estiver num estágio mais avançado, que é quando ele estiver na instituição de tratamento, como eu fui, quando ele perceber que lá dentro é a última oportunidade para ele, aí sim vai ser muito importante que ele admita a derrota completa, que ele perceba que não existe mais lugar para aquela antiga vida, que ele vai ter que mudar em 180 graus a vida dele, ele vai ter que girar. Se ele estava indo para lá, ele vai ter que vir para cá, ele vai ter que mudar a direção da vida dele para as coisas darem certo. E é somente assim, ele vai ter que abrir mão de antigos amigos, talvez de antigos empregos, de antigas rotinas, de diversos fatores para conseguir se manter limpo. E não pensa que é uma tarefa fácil. Ele vai ter as dificuldades dele, ele vai ter os momentos de solidão, de querer fraquejar por diversos fatores, por patologia dual, por síndrome de abstinência demorada. Só que ele tem que aprender tudo isso. E muitas vezes ele só vai aprender com a derrota dele. E é somente assim, porque é assim, com muita dedicação, com muita perseverança, que você, familiar, você, mãe, você, esposa, vai conseguir ajudar o seu filho, o seu marido. Quando o dependente químico ele está na ativa, que ele não sabe o que vai fazer da vida dele, e a família também não sabe como cobrar, o que vai fazer, não é muito importante que ele admita que ele é um doente, ou que ele fale somente da boca para fora: bah, eu sou um doente, eu sou dependente químico. Porque hoje o conhecimento já está maior, mas não vai resolver a situação de imediato. Mas quando ele já está lá no tratamento dele, quando ele já está prestes à mudança da vida dele, aí sim é importante. Aí sim é muito importante que ele admita para ele mesmo. Em primeiro lugar, porque na verdade ele perdeu para ele mesmo. Ele não soube lidar com ele mesmo. Eu também não soube lidar comigo mesmo. E é assim que acontece. Eu não soube lidar comigo mesmo. Eu perdi os meus comportamentos. E hoje eu tenho uma vida com limitações. Tudo bem, eu tenho minhas limitações? Tenho. Mas eu não me importo. Eu sigo feliz na minha caminhada. Eu sou feliz de cara. Tá? Para que todos saibam que eu aprendi a dar valores a outras coisas na minha vida hoje. Hoje em dia eu dou valores para coisas mais simples, para coisas que o dinheiro não paga, para ir almoçar com os meus pais, que nem eu fui hoje. Hoje de manhã eu fui almoçar com os meus pais, mesmo eu tendo trabalhado a noite inteira, eu dormi pouco e fui almoçar com eles. Porque como é a lei da vida, todo mundo sabe que a lei da vida é que os pais se vão antes dos filhos. Então eu tenho que aproveitar o máximo de momentos com os meus pais, porque eu passei anos e anos maltratando os meus pais, fazendo com que eles se preocupassem comigo, fazendo com que eles perdessem momentos especiais da vida deles comigo. A Patrícia está perguntando: tem certos empregos que favorecem a recaída, não é verdade? Sim. Claro que, tipo assim,
garçom de boate, eu não sei te dizer, mas tem empregos que favorecem a recaída, assim, né? Talvez um local perigoso, uma danceteria, deixa eu ver o que mais que pode ser um emprego perigoso. Talvez no início da jornada da vida em recuperação, trabalhar de noite é perigoso. Daí depende o que seu marido, né? No caso, acho que a Patrícia é marido. O que o seu marido fazia para usar droga? Vamos dizer assim, ele saía do emprego, ele trabalhava de, sei lá, de borracheiro, mas ele usava substância na borracharia. Isso é só um exemplo, tá, Patrícia? E aí ele usava na borracharia. Não seria o mais certo ele voltar a trabalhar como borracheiro, porque lá ele vai relembrar: ah, mas quando eu trocava o pneu desse jeito, eu usava a substância. Então, assim, talvez ele mude de profissão. Aqui, ó, dois francesinhos está falando que não tem horário fixo também. Com certeza, você deve ter um horário fixo para trabalhar. Então, empregos muito vulneráveis, muito largados, também não é bom. Empregos que você usava a substância nele, não é bom. Um emprego que é bem perigoso, vamos dizer assim, que é bem vulnerável, que favorece a recaída, infelizmente, são empregos de motoboy. Porque o cara para trabalhar de motoboy, ele tem que estar muito forte na caminhada. E mesmo assim já é arriscado. Porque infelizmente temos vários motoboys que usam substância. É só eu esticar o braço, tá ali a substância. Porque acaba aprendendo, acaba achando diversos caminhos para usar a substância. Caminhoneiro também penso ser perigoso. Eu tenho diversos relatos de caminhoneiro que usam para chegar até o destino mais rápido, para não dormirem, e eles acabam se viciando, né, na substância. Então é bem perigoso, sim. Claro que tem o caminhoneiro que não usa nada e consegue viajar a noite inteira e vive a sua vida normalmente, como tem o motoboy pai de família que sustenta a casa, os filhos, e é um exemplo para a profissão, como borracheiro, como eu falei, como motoboy, como o garçom, como diversas outras, o vendedor de pastel. Mas também tem todas as outras profissões, também tem o policial que usa, tem diversas profissões que usam, como tem diversas profissões que não usam. E na mesma profissão tem os que não usam também. Então tem que ver o caso. Se você está me perguntando para o seu marido, Patrícia, tem que ver como é que era o caso que ele fazia na profissão dele. Se ele usava junto na profissão, ou se ele usava após a profissão, ou se ele usava quando ele passava em determinado local. Enfim, tem que ver qual é a situação do seu caso para poder avaliar e aí sim dizer assim: não, eu na minha opinião te aconselho a falar com seu esposo, a ele mudar de profissão. Aí sim, porque o negócio é o seguinte: eu já trabalhei de motoboy após o meu tratamento e é arriscado, eu não aconselho. Eu já tive casos de mães aqui que falaram que o filho trabalhou de motoboy e o rapaz não conseguiu se manter limpo por muito tempo. Mas quando eu fui trabalhar de motoboy, eu já tinha mais de 5 anos de recuperação. Aqui, ó. Carme Caetano tá falando: meu filho está saindo agora para voltar para fazer um estágio, mas percebi que a disciplina dele não está bem. Faço o que tentei conversar, mas acabamos discutindo. Pois é. O que é a disciplina não está bem? Ele não está
ele não tem horários para acordar, ele não tem horário para dormir, ele não está fazendo as tarefas de casa. O que que ele não está fazendo, Carmen? Bota aqui para mim que eu já te ajudo melhor. Faz favor. Mas vocês têm que ter você principalmente tem que tentar não gritar com ele, não xingar, não não ofendê-lo, mesmo que você tenha razão, porque se você perder a sua razão, aí o que acontece? Você briga com ele, ele briga com você, e aí não vale a pena. Claro que não é o mais correto. O certo seria o quê? Você falar, e como ele vive uma recuperação e aprendeu que ele deve ouvir os pais, ouvir a mãe, o pai, ele deveria acatar e perceber, poxa, eu estou falhando mesmo na recuperação, porque se a minha mãe está vendo meu pai, é porque tá demais. E é bem assim. O filho, o dependente químico, ele vai pegando um tempo na rua, ele acaba desleixando muitas vezes com a recuperação, com o trabalho, com a oração e disciplina. E isso é um tripé. Se você não fortalecer uma perna, ele pode cair. É assim que faz. Isso, faz as tarefas, mas não tem hora para acordar, porque ele não está tendo hora para dormir. Então, assim, ele vai fazer um estágio em uma comunidade terapêutica. É isso que é esse tipo de estágio. Então, se ele for fazer um estágio em uma comunidade terapêutica, lá ele vai ter que entrar na disciplina da clínica, da comunidade terapêutica. E lá sim tem horário para acordar, para dormir, para tomar café, para tomar banho, para tudo. Então, de repente, ele já tem 41 anos, é muito difícil. Pois é. E a Patrícia tá falando, o problema é que ele tá tirando carteira de caminhão, ele tem sonho de viajar, mas está numa recaída difícil e não quer abrir mão disso. Bom, se ele já tá recaído e ainda mesmo assim quer continuar com esse tal sonho dele, eu acho que não vai dar certo. Eu acho não, eu tenho certeza que não vai dar certo. Porque quando eu tava na ativa, podia ser o emprego que fosse. Eu procurava só o pessoal barra pesada, vamos dizer assim. Só o pessoal que usava substância. Porque parece um imã. Tu acaba se envolvendo só com essas pessoas. E com o teu marido, Patrícia, vai ser a mesma coisa. Quando ele tirar a carteira, ele vai conhecer só os caminhoneiros que usam alguma coisa. E não importa qual seja a substância, ele vai acabar encontrando esse tipo de caminhoneiro. Ele não vai procurar o caminhoneiro, aquele senhor que dirige certinho, pai de família. Não, ele não vai se dar bem com esse senhor. Ele vai se dar bem com aquele que usa a substância, atravessa o Brasil louco na direção, imprudentemente e irresponsavelmente. Isso sim. Então por isso que eu tô te dizendo, Patrícia, influencie ele. Ele não quer abrir mão disso, você tem que botar os pontos negativos para ele. Olha, não dá certo. Quem é que tá pagando essa carteira para ele? É ele mesmo? Ele tem o dinheiro para pagar a carteira dele? Responde aqui para mim, Patrícia, por favor. E aqui, ó. Sim, a Carmen Caetano tá dizendo sim, vai, só que lá ele tem essa disciplina e cumpre na comunidade. Sim, na comunidade ele tem essa disciplina. Na comunidade ele tem. Por que ele não faz em casa? Só que assim, Carmen, isso não dá certo. Não tem como manter duas caras por muito tempo. Ou dá certo ou dá errado. Isso eu posso te dizer. Mas a tendência não dá muito certo.
Porque se ele não consegue acordar cedo em casa, não precisa acordar cedo, mas acorda umas 8, 9 horas da manhã, já tá tranquilo, faz as tarefas, não sei de onde é que você é, mas se fosse no meu caso, tomaria um chimarrão, daria uma volta na praça, faria um esporte, fazer um exercício, mas quando eu estava fazendo estágio, eu tinha essa disciplina de trabalho, oração, disciplina, da forma de comunidade terapêutica, de clínica. Então, quando eu saía da comunidade terapêutica, eu tinha horário para acordar, tinha horário para dormir em casa também, porque eu me mantinha na rotina. Claro que na comunidade terapêutica eu acordava bem mais cedo. Tipo, na comunidade terapêutica eu acordava às 6 da manhã. Em casa eu acordava às 8, 9 horas da manhã, daí eu relaxava um pouco. Mas claro, eu não dormia até meio-dia. Até porque eu estava recém me afirmando na minha recuperação. Então eu estava no início, imagina se eu estou no início da recuperação e começo a fazer isso errado. Porque esse comportamento não é o correto. O correto, claro, tu vai relaxar um pouco mais, tu tá de folga, tu tá descansando, tudo bem. Mas tu não ter horário para dormir, não ter horário para acordar, aí fica bem difícil. Não importa se ele tem 41 anos, a disciplina é a mesma. Para mim que tenho 37 ou para ele que tem 41, ou para um senhor de 50 ou para um jovem de 25, não importa. A disciplina é a mesma, o trabalho é o mesmo e a oração é a mesma. Então, ele está deixando a desejar. E se você que é mãe está enxergando isso, você tem todo o direito de chamar a atenção dele e fazer ele botar em prática em casa também. Então, faça o seguinte: se ele vai dormir tarde, acorde ele cedo. Entre no quarto, abra a janela e fala: minha casa, minhas regras. A partir de hoje, 9 horas da manhã no máximo você vai estar acordado. Meio-dia sai o almoço e assim nós vamos tocar a nossa vida em recuperação. Ou faça de uma maneira um pouco mais radical, ligue para a comunidade que ele trabalha e conte como é que ele tá. Olha, coordenador, o meu filho, eu sou mãe do fulano, ele tá com falta de disciplina em casa. Será que tem como vocês conversar com ele? Pronto, talvez ajude. Isso ocuparia o tempo. Sou de Caxias do Sul, moro num apartamento pequeno, mas acho que poderia ocupar o tempo. Sim, é isso que eu estou falando. Então faça o seguinte: ligue para a comunidade terapêutica dele, fale com o coordenador, o supervisor da comunidade terapêutica, o dono, que ele trabalha. Olha, o meu filho, o João, estou dando um exemplo aqui, o João aqui, ele cumpre a disciplina aí na comunidade? Não, aqui ele cumpre, ele é um bom estagiário, assim, assim e tal. Tá, mas é porque quando ele chega em casa, ele não tem horário para dormir nem para acordar. Será que vocês podem ter uma conversa com ele? Porque eu estou percebendo isso. Então eu não quero que ele recaia, eu não quero que aconteça nada de pior. Será que vocês podem ter uma conversinha com ele? E aí, quem sabe, ele tome essa conversa, seja por outras pessoas, ele aceite melhor. Porque, infelizmente, é mais fácil ele aceitar esse puxão de orelha de um estranho do que da própria mãe. E deveria ser ao contrário, né? Se a mãe tá puxando as orelhas dele, ele deveria aceitar. Principalmente se ele fez um tratamento e mudou de vida. Mas voltando aqui para a Patrícia disse que ele pagou antes. Pois é, ele pagou antes de recair. Recaiu e mesmo assim quer continuar. Me diz uma coisa, Patrícia, quanto tempo faz que ele está recaído? Me responde aqui, faz favor. Quanto tempo faz que ele está recaído? O que tu acha? Tu acha que ele vai conseguir se manter firme para pelo menos conseguir tirar
a carteira? Nem tô perguntando se ele vai conseguir se manter para arrumar um trabalho. Olha, ele tá há 3 meses recaído. Será que ele consegue se manter limpo? Se manter limpo não, se manter firme para tirar a carteira, arrumar um trabalho e conseguir se manter trabalhando, viajando, até porque não vai ser uma tarefa fácil também. Quem é que vai largar um caminhão para ele? Depois, tem o teste toxicológico para caminhão, para carteira de caminhão. Como é que ele vai fazer esse teste se ele está no uso e no abuso? Ele não parou para pensar nessa situação que tem o teste toxicológico? Como é que ele vai fazer? Ele vai te levar lá para tirar o teu cabelo? Eu não sei como é que faz, eu não tenho esse tipo de carteira, mas ou tirar sangue ou urinar no pote, eu não sei. Ele vai levar tu lá? Não vai, né? Não tem como. Então o negócio é o seguinte, ele já parou para pensar nessa parte das consequências, mas ele não aceita nada além do que ele quer. Ele fez o toxicológico antes de recair. Puxa, tá, mas tudo bem. Ele fez o toxicológico antes de recair. Ah, mas daí a carteira vai vir com... talvez com 10 anos de validade. E aí quem sabe ele passe 10 anos, 5, 10 anos usando, mas ele não vai conseguir se manter num emprego. Quando ele conseguir um emprego, ele não vai conseguir se manter. Infelizmente, ele não vai conseguir se manter, Patrícia. Pode dizer para ele que eu falei que ele não vai conseguir se manter. Por experiência própria. Ele não vai conseguir se manter porque ele não vai conseguir ter compromisso, responsabilidade com as coisas. Talvez ele não vai conseguir nem fazer uma viagem, eu não sei de onde é que tu é, mas sei lá, São Paulo, Porto Alegre, no tempo estimado, porque talvez ele vai querer parar para usar a substância, talvez ele bloqueie o caminhão, tem diversos fatores. Então assim, o que acontece? O mais correto seria você bolar uma estratégia para convencer ele, nem que seja fazer um tratamento. Ele pode fazer a carteira dele, mas com que ele faça um tratamento de rua. Então, se ele não quer se internar, convença ele aí no grupo de apoio, no AA, no NA, aos poucos, porque daí sim ele vai ver casos, vai ver que lá tem companheiros, vai ter gente igual a ele que recaiu, pessoas que estão fazendo tratamento de rua e está dando certo, mas você vai ter que ter um jogo de cintura com ele. E a questão é o seguinte, não adianta. E aí o que você pensa sobre isso? Faz tempo que tu é casada com ele? Tu tá disposta a viver essa vida de mulher de caminhoneiro e recaído ainda? Tu tem que parar e pensar o que tu quer pra tua vida, em primeiro lugar. O que tu quer pra tua vida? Eu não posso decidir por ti. Eu não posso decidir por ti, eu não posso chegar pra ti e dizer, Patrícia, faz isso. Ó, não aceita ele ser caminhoneiro, não seja mulher dele e vá embora. Não, eu não posso decidir por ti. Ou dizer, Patrícia, aceite ser mulher de caminhoneiro, fique ao lado dele e vá trabalhar com ele ainda. Não, eu não posso fazer isso. Pelo contrário, eu posso te dar sugestões, como eu estou fazendo agora. Então assim, o que tu tem que decidir o que tu quer pra ti, em primeiro lugar. Então assim, eu te aconselho a assistir mais lives, assistir mais vídeos, participe daqui, o máximo de lives possível, adquira o máximo de conhecimento. Faz assim, ó, procura um grupo de amor exigente,
também vai te ajudar bastante, porque tu tem que esclarecer o máximo das tuas dúvidas. Você tem que ter o máximo de conhecimento possível que tu possa agregar na tua vida para montar uma estratégia para levá-la a um tratamento. Como eu te falei, Patrícia, o tratamento não importa qual seja ele. Se é de rua, se é internado, ou se ele está tão com essa opinião formada que ele vai tirar a carteira de caminhão, que ele vai viajar pelo Brasil sendo caminhoneiro, mesmo recaído, talvez seja o momento de você internar ele involuntariamente. Peça ajuda no fórum, na prefeitura, peça ajuda, vá no grupo de Amor Exigente, talvez eles possam te indicar uma instituição que interna involuntariamente, talvez você consiga uma vaga pela prefeitura, convença ele aí no psiquiatra, pegue um atestado e aí interna ele involuntariamente, que somente assim ele vai enxergar que quando ele estiver lá dentro, depois que passar um momento de raiva com você, ele vai enxergar que foi o melhor que aconteceu para ele, foi isso. Porque o dinheiro da carteira vai estar lá. Ele vai conseguir fazer depois. Quem sabe, depois que ele tiver firme, forte na caminhada, ele faça a carteira dele, dirija o caminhão dele. Mas agora não é o momento. Então, Patrícia, pensa bem, o primeiro lugar, pensa bem o que tu quer para tua vida. O que tu quer para tua vida? Não tô pedindo para te me responder agora, porque é uma pergunta bem pesada, bem forte, é uma decisão bem complicada de se tomar. Eu não posso tomar essa decisão por ti, eu só espero que tu continue participando aqui com a gente, tá, Patrícia? E espero que tu tenha entendido o assunto. Qual o limite da esposa, o que ela está disposta a aceitar ou não aceitar, mas é o que muda tudo nesse caso. É verdade, é o que eu falei para ela, né, Tatiana? O que ela está disposta a aceitar, o que ela quer para ela. Se ela não quer mais ser mulher de... Aqui, ó, continuar aí participando, sim, sempre ajuda muito. Então fique à vontade, Patrícia. Se tu quiser conversar diretamente comigo, também pode participar ao vivo, pode pedir para falar direto comigo, pode escrever, pode ficar à vontade, como tu achar melhor, tá? Porque o que eu tenho para te dizer é o que a Tatiana falou ali. Qual é o limite da esposa? Qual é o teu limite? O que tu tá disposta a aceitar? O que tu não tá disposta mais a aceitar? E aí o que muda tudo nesse caso? Porque quando é mãe, pai, é um posicionamento. Quando é esposa e marido, é outro posicionamento. Não sei se tu tem filho com ele, aí também muda. Mas talvez esse tipo de relacionamento seja muito pior tu continuar com ele do que abrir mão dele. Mas eu não tenho como decidir por ti. Então tu pensa bem o que tu quer. Vamos tentando influenciar ele aos poucos. Mostra para ele que ele não vai conseguir se manter. Vai conversando com ele com calma, com muita paciência. Tenta restabelecer o diálogo com ele. Mas olha só, Patrícia, o diálogo é quando os dois falam. Não quando somente você fala. Porque se você somente falar, aí vira um sermão, vira uma palestra. Então pensa nisso. Começa a conversar com ele, toca nesse assunto, pergunta como é que foi. Ele está trabalhando? Pelo jeito, ou ele não está mais trabalhando? Pode me responder? Eu acho que a questão é o seguinte, né? Tem que ver todas as situações para ver o que é o melhor.
Se ele trabalha, se ele sustenta a casa, ele vai ser uma tarefa um pouco mais difícil. Não tá trabalhando aí, ó. E o que ele fazia antes? Ele trabalhava com o quê? Porque se ele quer mudar de vida, o que atraiu ele a ser caminhoneiro? O salário? Ele estava recebendo auxílio doença. Tá. Mas ele tem profissão? Ou ele não tem nenhuma profissão e aí ele quer estabelecer uma profissão de caminhoneiro? Antes da internação ele trabalhava em posto de gasolina, entendi. Então ele tem um... Ele tem uma... Ele não tem uma profissão assim, vamos dizer, frentista. Frentista, não estou dizendo que frentista não é profissão, mas ele não tem uma profissão estabelecida. Aí ele está no auxílio doença e ele se encantou pela profissão de caminhoneiro, que não é uma boa profissão para dependentes químicos em recuperação. Então assim, Patrícia, faz o seguinte: procura instituições de tratamento que internam involuntariamente. Liga para essas instituições, conversa com eles, vê como é que é a situação, se tem vaga social, se tem vaga pela prefeitura, se tem como ele pagar com auxílio doença, e talvez tu interne ele involuntário. Pega o resgate, busca ele, e aí sim vai passar a fase da revolta contra você, mas ele vai chegar um momento em que ele vai te agradecer por tudo isso que tu fez por ele, porque a tendência é só piorar a recaída dele, a ativa dele, porque ele voltou ativa. E como eu sempre falo, a dependência química é como se fosse uma vela, que ela vem queimando, ela vem queimando, ela é assim, ó, vamos dizer que ela seja assim, ó, quando começa a ativa, e aí ela vem queimando, e aí parou, fiz o tratamento, parei de usar, tá aqui, aí recaí, ela não volta aqui, ela volta aqui, ó, onde eu parei, e aí continua queimando, recaído, queimando, aí parei de novo. Será que eu parei aqui ou será que eu parei aqui em cima? Se eu parei aqui, o que vai acontecer quando acabar a vela? Só Deus sabe. Será que eu vou morrer? Será que eu vou me matar? O que vai acontecer? Não sei. Mas aí é que tá. Então pensa nisso, Patrícia. Procura uma instituição de internação involuntária, porque é somente assim que tu vai conseguir talvez fazer com que ele mude de ideia sobre essa opinião dele de querer viajar ao Brasil recaído. Pelo menos que ele faça o tratamento, então esteja limpo para essa nova profissão na vida dele. Mas assim, querer adquirir uma nova profissão recaído não dá certo, não vai dar certo. Isso eu posso te dizer. Tá, Patrícia? Espero que tu tenha entendido tudo. Carmen aqui, eu espero que tu tenha entendido a situação, Carmen. Tá? E espero que tu consiga resolver com o teu filho. Se for o caso, liga para a comunidade terapêutica que ele está fazendo estágio, conversa com o coordenador, com o supervisor e fala que aí ele tem disciplina, em casa ele não está tendo. Eles vão ter uma conversa com o teu filho e talvez ele melhore, tá, Carmen? Então tá, pessoal, eu vou ficando por aqui. Uma boa noite para vocês e vem para recuperação.